Vamos bater um papo aqui hoje sobre por que que o estudo deixa a sua vida melhor. E vamos fazer no mesmo sentido que eu sempre faço aqui, que é pensando através de uma visão platônica acerca do ser humano e como o estudo pavimenta e desenvolve cada uma dessas partes, tá bem? Vamos então começar pensando na concepção do ser humano clássica, platônica, que o Ocidente também, por sua vez, é, abarca essa visão e até busca expandir depois com a teologia cristã, mas que de alguma forma isso já estava lá em tudo imbricado na filosofia de Platão. Platão já fala muito sobre isso e fala sobre a alma humana, que tem uma divisão em três partes, e também fala sobre os elementos do nosso corpo físico que precisam de cuidados, né? Então vamos pensar o seguinte: o que é que o estudo nos traz? O que é que estudar a filosofia budista nos traz? O que é que estudar a filosofia grega nos traz? Nos traz uma visão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Ou seja, sem cair em moralismos, né? Tipo, você tem que ser assim porque se você não cumprir esses mandamentos aqui, você vai, enfim, para qualquer lugar que seja. E sem cair também nessa ideia falsa, né? Porque a filosofia sempre vai buscar uma resposta que não é através de um dogma, né? E os dogmas eles são necessários para você estabelecer uma doutrina, né? Vamos dizer, se pavimenta alguma coisa, mas a filosofia já trabalha em cima de certos elementos e trabalha sempre buscando as causas das coisas, né? Sem querer então colocar divergências entre uma ou outra visão, né? A filosofia então trata de ir na raiz, na natureza do ser humano e buscar entender, né, como ele é formado, e quais as suas finalidades. Então, começando sempre de onde nós viemos, né? Então, segundo Platão, a origem do ser humano é divina e por conta disso ele possui uma parte atemporal, ele possui um elemento nele que não morre, um elemento nele que é imortal. Então, ele precisa tomar consciência desse elemento em algum momento da sua vida. E daí, nesse caso, entraria muito uma questão de um dogma, porque ele precisa aceitar isso, né? Para que ele possa experienciar isso em algum momento. Porque sem um cultivo adequado, não vai existir. O ser humano não vai tomar em contato com a sua parte mais espiritual simplesmente porque sim, né? São raros os casos em que isso acontece. Geralmente é um cultivo que se faz aí por anos e anos e anos. E aqueles que conseguem manter-se durante anos porque eles possuem alguma fagulha ali desperta, né? Uma fagulha que nós poderíamos chamar hoje assim de intuição. Em alguns momentos Platão fala de uma certa inspiração das musas. Então, quando a gente consegue falar de coisas que a gente não tem uma certeza porque a gente não as presenciou, mas a gente tem uma certa noção, um certo direcionamento de onde elas vieram. Então, a gente precisa começar a pensar no ser humano dessa forma. E primeiramente, o estudo dá uma visão ou um vislumbre dessa dimensão espiritual do ser humano. E só por isso o estudo já poderia te facilitar e te formar mais do que qualquer outra coisa. Porque, como diz Sêneca, né, para quem tem uma alma grande, ele fala isso numa das cartas ao seu amigo Lucílio. Para quem tem uma alma grande, nada é grande. E para que a alma cresça, você precisa alimentá-la, né? Então, assim, tomar consciência da sua faculdade espiritual, do seu âmbito espiritual, é o que de mais saudável, o que de melhor pode acontecer para você. Então, pegar um livro sobre, sei lá, tô aqui, teoria da linguagem, né? Pegar um livro de teoria da linguagem, qual é a finalidade desse livro na minha vida? Ele pode ter muitas, ele pode me dar o seu grande ferramental para melhorar a minha comunicação, ele pode ser um grande ferramental para eu melhorar meu aparato cognitivo, tanto cerebral quanto dialético, retórico, né? Mas principalmente deve ser uma escada ou um elemento que me possibilite a visão da eternidade, a visão do plano espiritual. E quando eu falo a visão, é uma visão mais intuitiva mesmo. Eu intuo isso, eu sei que isso existe de alguma medida, eu preciso buscar isso, tá? E aí vem uma série de elementos que são preparatórios para isso, porque como eu já falei em outros vídeos, mas principalmente relacionado à concentração, precisamos desenvolver elementos que nos possibilitem
estar mais tempo em contato com as coisas elevadas, né? Porque uma vez que nós estabelecemos um eixo, esse eixo está em torno do plano espiritual, né? Ele está encaixado com esse elemento espiritual. Eu então tenho um direcionamento, e esse direcionamento vai me exigir uma força, tá? Por isso que os monges tibetanos, budistas e zen, né? Todos eles, e os monges católicos também, davam um valor imenso, imenso, imenso à concentração, tá? E coisa assim, curiosíssima, como eles davam tanto valor a isso e não sei, acho que não tiveram um contato direto em suas respectivas épocas de desenvolvimento, né? Mas tem um trecho de Hugo de São Vito só sobre a concentração, que tá ali, eu vou ver se eu acho, e vocês me esperam aqui, é coisa rápida, eu já pego ali, mas o fato é que eles davam um valor imenso à concentração, porque a concentração permite que a gente se desenvolva e consiga estar em contato com o mais elevado dentro de nós. Por isso que a gente precisa desenvolver essa concentração, tá? E vamos aqui pegar um trecho disso, tá? E enquanto eu estou aqui procurando, já te convido para acessar o meu grupo de estudos, tá? Vamos começar um grupo de estudos sobre a Odisseia, onde na Odisseia vamos estudar a trajetória de Ulisses, né? E depois disso terão outros assuntos, mas principalmente vamos focar na Odisseia nesse momento. E a vida de Ulisses como uma trajetória da nossa alma, uma trajetória que busca retornar para casa, né? Então, vamos voltar aqui para o elemento principal aqui desse livro, a Instrução dos Principiantes, onde ele vai falar, aqui no capítulo 2, o seguinte: o que deve estar presente em todo ato, né? Ele coloca aqui: da mesma forma que deve o homem ser temente, solícito, devoto e piedoso no serviço de Deus, assim seja espontâneo, alegre e pronto para se oferecer em auxílio às necessidades do próximo. E não incomodar ninguém naquelas coisas que são de sua responsabilidade. O que deve estar presente, o que deve se fazer em cada lugar. Enfim, eu vou achar aqui, em algum momento eu vou achar. Mas, continuando então, eu agora, consciente desse elemento espiritual, preciso desenvolver a minha disciplina espiritual, a minha disciplina que vai me levar até esse conhecimento desses elementos superiores, tá? Aqui eu encontrei disciplina, né, como o valor da disciplina que coloca a mente no lugar, né? A disciplina como algo que tira as ilusões do nosso caminho e nos possibilita acessar os elementos superiores, que está muito relacionado com o que a concentração nos faz. A concentração tira os elementos nocivos e alimenta aquilo que é bom em nós. Uma vez que a concentração está estabelecida, eu agora estou no meu centro, né, centralizado, e eu posso começar a alimentar na minha alma os aspectos superiores, que já Aristóteles fala muito sobre eles, como imaginação, memória e a atenção, né, que está, de certa forma, inclusa no desenvolvimento da concentração, e principalmente a inteligência, que é um produto, né, de uma alma desperta. Então, uma vez que eu desenvolvo atenção, concentração, imaginação e memória, a inteligência começa a se despertar, porque ela tem agora os elementos necessários à sua expressão. São como as ferramentas de um marceneiro, de um carpinteiro, né, de um artesão, né? Então, assim, cada elemento da mente, cada faculdade da mente, e assim ela é chamada porque possibilita-nos a nos fazer algo, né, nos faculta a fazer algo, ela tem uma finalidade, ela é uma ferramenta que constrói alguma coisa, né? Então, assim como o marceneiro vai ter o seu lápis para fazer as marcações, o serrote, né? E os diferentes tipos de serrote, vai ter também uma plaina, né? Também a imaginação vai
pensar nos elementos do futuro e nos elementos da possibilidade, né? A memória vai pensar naquilo que já aconteceu, aquilo que já é certo, que nós temos já estabelecido, né, de tradição. A atenção foca no momento presente para saber o que é mais adequado de se fazer. E a inteligência, ela vai, de alguma forma, chamar isso tudo para um plano mais superior, né? Enquanto a concentração, ela busca fazer uma ligação entre esses elementos. Então, a inteligência junta então todas essas coisas dentro de um propósito espiritual, né? Porque a inteligência é justamente a capacidade de perceber a verdade, e a verdade mais contagiante ou mais perceptível, mais retumbante para o ser humano é que a sua origem é a origem divina. Então, pensando nisso, né, se desenvolvem as faculdades. As faculdades vêm como ferramentais do espírito para servir ao seu desenvolvimento. Quanto mais elementos de desenvolvimento, mais potências eu tenho, né, mais faculdades eu desenvolvo, mais o meu espírito tem elementos para poder se expressar no mundo, né? E aqui cabe o mito que Platão conta no Fedro, né, onde você tem o cocheiro, né, conduzindo uma biga e com 2 cavalos, e ele vai dizer que um cavalo é meio fraquinho, meio manco, meio sem energia, e outro é arisco, forte, descontrolado, né, e que carrega muitas paixões, enquanto vai ter lá o cocheiro tentando decidir como ele vai conduzir ali os 2 elementos, tá? Sendo que justamente ele está fazendo a alegoria das 3 partes da alma, onde ele vai dizer que a alma vegetativa ou concupiscente vai ser esse cavalo meio fraquinho, meio sem ação. A alma irascível vai ser esse cavalo forte, arisco e meio descontrolado, e a alma racional vai ser justamente esse cocheiro. Pensando então que a alma racional tem a capacidade de decisão, ela precisa dominar os 2 cavalos, né, que tem poder, tem força, uma força de estabilidade, uma força de movimento, né, essa velha dinâmica, né, meio Parmênides Heráclito, né, meio fogo e água. Então, uma vez que ele se apercebe desse poder de decisão que ele tem, ele vai então buscar conduzir esses cavalos e vai levar um bom tempo até poder aprender como conduzi-los, né? Justamente a razão, ela começa a se manifestar quando a condução ela acontece de forma ativa. E o que faz a razão? O que faz a razão? A razão, dentro de nós, ela escolhe, ela pesa primeiro, né? Ela baliza o que é mais proveitoso, o que é mais vantajoso, e escolhe aquilo que é melhor. Mas não o que é melhor do ponto de vista, vou ter um salário melhor, ou enfim, serei mais amado pelas pessoas. Não, escolhe o que é melhor do ponto de vista da verdade. Então, essa escolha vai me aproximar da verdade, então eu vou por ela. Essa escolha vai me afastar da verdade, então eu vou tentar ao máximo me afastar dela, né? Às vezes a gente não tem como decidir frente a certas situações, né? Às vezes em certas situações a única coisa que a gente pode decidir é por um mal menor, né? Infelizmente a razão nesses casos não fica sem opções, né? E justamente é como se a gente se sente meio que andando em certos círculos porque estamos cometendo erros que a gente já conheceu ou já vislumbrou em algum momento. Então, repare como as coisas vão sendo ativadas, né? Eu então estabeleço um propósito, que é um eixo fechado espiritual, onde esse eixo vai estar sendo assessorado e buscado, né? Porque quanto mais a gente se afasta desse eixo, mais confusão acontece, né? Menos concentração nós dispomos. Quanto mais nos aproximamos dele, né, é o cocheiro guiando para dentro do eixo e então recebendo a sua influência positiva, né? Daí então que essa força vai sendo instaurada na medida em que a gente se aproxima dela. Quanto mais próximos da verdade, mais fiéis ou mais assim, assemelhados, mais próximos nos sentimos dessa energia positiva do bem, tá? Então, uma aproximação ao bem não é medida exatamente pela quantidade de coisas que nós sabemos, mas sim pela forma como a verdade consegue se instaurar dentro de nós. Porque existem poucas coisas que nós
que são indispensáveis sabermos para que nós construamos uma vida feliz, uma vida condizente com a verdade. E assim como Aristóteles, né, ele traz a ideia das virtudes necessárias para ser feliz. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto aqui antes, né? Assim também essa aproximação com a verdade nada mais é do que isso, como um meio de estabelecer uma conexão, um canal com certas virtudes, e essas virtudes vão sim aparecer, né? Platão sempre fala de estar em contato com algum Deus, estar em contato com alguma força que vai te dar um caminho mais próximo à sua natureza. Então, no momento em que nós encontramos esse elemento mais próximo à nossa natureza, essa força vem em nosso favor. A gente invoca essa força e nós conseguimos ir com ela, né? O tempo todo Platão vai estar falando sobre isso, né? Seja na musa, seja em Eros, o amor, seja, enfim, quando ele fala da legislação para os nomes, né? Ele sempre vai trazer alguma força que pode nos orientar nesse meio, né? E justamente a razão, né, no princípio ela não está bem treinada. Precisamos nos advogar, precisamos lançar a mão dessas forças que são forças meio sobrenaturais, né? Não sabemos exatamente o que quer dizer, mas elas se comunicam com nossos elementos superiores. Sócrates, quando não sabia o que dizer, né, e ele sempre dizia que não sabia de nada, ele recorria ao seu daimon, né, que seria como esse elemento interno, né. E eu não estou falando porque alguém me disse ou coisa do tipo, né, mas ele comunica isso na sua obra, que é a Apologia de Sócrates, né, que é a única obra que a gente sabe que foi das palavras de Sócrates, né, porque Platão redige o discurso dele de defesa, né? Sócrates está lá falando, Platão está lá anotando, né? Não consigo nem imaginar essa cena, mas Sócrates então fala sobre isso. Existe essa força que vem em ampará-lo, né? Vem salvá-lo no momento em que ele não sabe como responder às respostas, mas ela só está lá, ela só está presente porque ele permite, né? Porque ele admite o que não sabe e ele permite se saber, ele permite ser inspirado, ele permite que a resposta chegue até ele, né? Então, muitas das vezes a gente vai precisar aprender a caminhar com esse sentido, né? Então, o estudo vai servir para que a gente abra um caminho para elementos que são meio misteriosos dentro de nós, caminhos para nossa alma que nós não conhecemos e que ninguém explorou, nos ensinou a explorar, né? Justamente aqui na revista Polis eu já trouxe vários vídeos sobre isso, né? Sobre o caminho da vida interior, sobre como desenvolver isso, e eu busco assim, toda vez passar um pouco mais sobre isso para vocês, né? E assim que forem vindo novas necessidades, eu vou também trazendo aqui. E você já comenta aqui o que é que você faz para encontrar o caminho para a sua vida interior, tá bem? Comenta que eu estou precisando disso para trazer mais conteúdos para vocês, e me ajuda muito saber o que vocês estão precisando. Eu às vezes não tenho todas as respostas acerca do que trazer para poder auxiliá-los, tá bem? Então, o caminho da vida interior é uma coisa muito importante e que nós devemos fazer com muito cuidado, porque cada vez mais que a gente vai entrando, né, nesse universo, acontecem duas coisas, né? Primeiro, a gente vai encontrando forças desconhecidas, às vezes forças nefastas, por uma série de razões, mas se vocês olharem a minha série no Polistalks, eu cito algumas delas, né, quando eu falo sobre a ira, quando eu falo sobre o perfeccionismo, etc. Procurem lá na série de Polistalks, porque isso vai fortalecer, né, o entendimento de vocês. Uma outra coisa que acontece, além de encontrar essas forças benéficas e maléficas em algum sentido, né, é que a gente vai deixando de dar tantos ouvidos à opinião externa e começa a buscar um maior contato com essa vida interior. A gente começa a buscar um maior contato com a tranquilidade, com a serenidade,
com a certeza, né, a intuição, com a inteligência, com a prudência, todos esses elementos que voltam nos voltam para uma vida mais tranquila, porque é uma vida que está mais alicerçada na verdade, né? Então, às vezes a gente está muito preocupado, muito ansioso, né? Já acha que tem algum problema, né, clínico, e talvez não seja isso, talvez a gente simplesmente não está alicerçado, não parou para refletir sobre alguns assuntos que são muito necessários, né? A meditação é um exercício da alma que afeta todo o corpo, né? E por falar em corpo, o corpo ele precisa corresponder à alma, mas ele não tem condições de pensar como a alma pensa, ele não tem condições de chegar à verdade como a alma chega. Então Platão ele simplesmente resumiu dizendo que o corpo precisa de ginástica. Ele precisa de ginástica porque ele precisa corresponder a esses elementos da alma. Quanto mais a alma se aproxima da verdade, mais o corpo precisa corresponder em ginástica. Isso quer dizer que ele precisa ser mais capaz de praticar aquela virtude. Tá? E às vezes a prática da virtude consiste em uma disciplina de um exercício, de uma ginástica. Às vezes a prática da virtude consiste em ser capaz de ajudar o próximo, com força mesmo, né? Às vezes as pessoas precisam de uma força, uma mão amiga, para resolver algum problema, enfim, né? Fazer uma mudança, essas coisas todas, né? E justamente aí entra um ponto importante, né? Porque a ginástica vem de gimnos, que está relacionado com nudez. E o corpo precisa se desnudir, precisa sair das máscaras, ele precisa sair de uma vida falsa. Ele precisa parar de buscar tantas coisas que não são a sua natureza, tá? Quando Platão faz a divisão dos dias, ele é muito famosa essa parte, né? Que ele divide o dia em 4 partes, sendo que um quarto desse tempo deve ser voltado para a alma, né? Platão dizia que ainda assim isso não garante muita coisa, porque também nesse tempo dedicado à alma, talvez a gente não conseguisse se manter todo ele, né? Mas hoje, nem esse tempo a gente dedica, né? A gente não tem um momento separado para poder refletir, para poder meditar, para poder ler algum conselho de algum grande sábio. A gente simplesmente vai vivendo, né? E, enfim, ir vivendo e ser capaz de improvisar é importante, mas ir vivendo de forma irrefletida, sem um direcional, sem um direcionamento, um propósito, algo que precisamos alcançar, é loucura, né? A vida interior, ela começa quando os planos para a vida interior são tão concretos quanto um calendário exterior, né? Então, ela começa quando eu sei o que eu quero desenvolver ao longo, né, desse ano, daqui a 5 anos, 10 anos, né? Por exemplo, eu sempre dou, né, o exemplo que eu trago aqui, que é o da ira, né? Um certo ponto, eu me descobri uma pessoa muito raivosa, muito iracunda, e também agora é uma pessoa de muito ressentimento, muito rancorosa. Eu precisei trabalhar isso, né? Principalmente a parte da ira, que era muito explosiva, né? E hoje ainda me deparo com isso em algumas situações, né? A depender do estresse que eu esteja passando, isso me afeta. Mas é algo que já ficou muito mais apaziguado, principalmente pela quantidade de palavrões que eu falo agora, que é muito menor, quase zero, né? E justamente eles voltam quando a ira volta, né? Ou seja, eu quando me deixo ser tomado, possuído por uma coisa que não sou eu. Então há uma separação aqui, né, de coisas, enquanto as pessoas costumam se identificar com seus aspectos espontâneos da personalidade, né? De ira, de preguiça, de gula, há nesse caso um processo de desidentificação, de separação. Eu percebo que tem coisas que me dominam e eu posso ser facilmente dominado por elas se eu não ficar atento, se eu não tiver concentração, memória, atenção, né? Essas coisas todas que eu já falei aqui. E justamente a gente vai se utilizando da força desses elementos, da força dessas, como é que eu falo, desses elementos espontâneos, né? Até instintivos, podemos dizer assim, para poder
construir a nós mesmos. Isso é inteligência, usar nossas forças para a construção do bem. E o bem em nós é a consciência de que nós somos seres espirituais, tá bem? Então, assim, é uma mini aula aqui sobre isso, né? Sobre elementos que nos fortalecem, tá? Sem essa coisa de ficar, né, que o mundo é lindo e tal, você é luz e não sei o que. Olha, tudo bem, eu entendo quem vá por essa linha aí, tá? Mas se você não coloca isso em prática de forma firme e você não reafirma isso perante todas as circunstâncias que lhe acontecem, você vai ser tomado pelos seus desejos, pela sua ganância, pela sua ira, pela sua vingança, pelo seu ressentimento e assim por diante. E você vai ser consumido pelas sombras. Então, não vá muito por aí. Busque sempre aplicar aquilo que aprende e viver os ensinamentos dos sábios, porque nesse caminho você vai bem, tá? E é isso. Peço o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal, o link do grupo de estudos na descrição. Deixa um comentário aqui sobre alguma coisa que não ficou muito clara, essas coisas todas. E até a próxima. Tchau.